Gente, mais um episódio do Artilô para vocês e hoje eu vou mostrar um projeto super lindo, maravilhoso, mas é tão simples que dá até raiva. Mas gente, juro, é muito lindo mesmo e é simples pra caramba, né? E eu quero mostrar pra vocês, e eu já vou mostrar até agora, eu vou mostrar agora pra vocês. Não vou cortar o suspense, né? Então olha só, gente, que coisa mais maravilhosa. São dois guardanapos e o porta-guardanapo, que é assim, é decorativo, né? Então vale a pena fazer, são materiais simples. Tem um vídeo específico para ensinar como que eu faço as flores de tecido e também um outro vídeo para preparar o tecido para fazer as flores. Então, gente, olha, vale a pena para você que trabalha com festas, para você que quer fazer e presentear, é uma coisa mais linda, é muito lindo mesmo. Então, gente, vamos começar? Porque, olha, é fácil de fazer e maravilhoso. Então, a gente vai precisar, na verdade, dois tecidos diferentes, né, que combinam entre si para fazer dois guardanapos. Então, aqui eu tenho um guardanapo, esse aqui é o menor. As medidas que você vai cortar esse guardanapo são de 43 centímetros por 43 centímetros, né? E o outro que vai ser o maior, vou mostrar para vocês. Então, eu escolhi essa cor, né? E um maior de 50 centímetros por 50 centímetros, né? Então, é um quadrado também e a gente vai fazer a combinação. Então, o que eu fiz, né? Eu escolhi primeiro o tecido, que é o principal, né? Ele vai ser maior. Eu escolhi um estampado para ficar bem assim, bem bonito, e um mais liso, né, sem muita estampa, para combinar, que seja mais ou menos da cor do tecido. Eu vou mostrar para vocês o guardanapo com o canto mitrado. Então, o que eu fiz, né? Primeiro você pega, isso tudo você vai fazer em todos eles. Então, você vai pegar, vai dobrar mais ou menos 1 centímetro aqui, né, em toda. Aí depois você vai dobrar novamente 1 centímetro para fazer o canto mitrado. Você pode deixar assim, né? Se você dobrar, lógico, você vai dobrar e vai passar ferro, né, para deixar bem marcado, ó. As minhas marcas estão bem marcadas aqui, né? Tá vendo? Tá bem marcadinho. Então, por quê? Porque eu passei a ferro, né? Se você quiser, você pode deixar assim, né, dobrar direitinho, tal, e deixar ele assim e passar a máquina, né, em toda a volta dele. Mas se você quiser um canto mitrado, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Aí você vai abrir, né, e aí você vai ter dois quadradinhos, ó. Deixa eu mostrar, eu vou pintar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é um quadradinho, certo? Né, um quadradinho. E vai ter um outro quadradinho aqui, ó. A gente vai ficar com dois quadradinhos, né? Então, um aqui e um aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar nessa... Eu vou pegar uma régua só pra mostrar direitinho pra vocês como que vai ser. O que eu vou fazer? Eu pus assim com a caneta só pra ver melhor, tá? Então, ó, no meio desse segundo quadradinho, a gente vai traçar uma linha diagonal. Ó, tá vendo? Assim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar isso fora. Então, com a tesoura, vai precisar de uma tesoura, né? Ó, tá vendo? Você vai cortar essa ponta, vai ser um triângulo, você vai cortar esse triângulo fora, né? Então, ó, com a tesoura eu vou cortar aqui, ó. E você vai fazer isso nas 4 pontas. E aí, agora, ó, tem a dobra, é essa aqui, ó, né? Tem uma dobra aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. É assim, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar até aqui, ó. Então, você vai dobrar ele até essa pontinha aqui, né? Assim. Aí, agora, a gente vai dobrar a primeira dobra e a segunda dobra.
com o alfinete de cabeça de vidro, vai alfinetar para segurar bem assim nesse sentido. Desse lado a mesma coisa, dobra a primeira dobra e dobra a segunda dobra. Ó. Às vezes tem que dar uma ajeitadinha melhor, por quê? Porque a gente não pegou a régua para fazer 1 centímetro. Eu não peguei a régua para fazer 1 centímetro, ó. Mas tem que coincidir. Ó, assim. E aí é por isso que a gente vai voltar lá no ferro e passar novamente, para ficar bem certinho. Aqui, ó, eu já passei a ferro, então, ó, eu dei uma ajeitada, ele ficou mais certinho aqui, que deveria ficar assim todas as pontas. Mas às vezes você tem que abrir um pouquinho mais, às vezes você dobra diferente e não fica tão certinho. Então, agora eu vou começar a costurar, coloquei meu pezinho universal aqui. E vou dar toda a volta no guardanapo. Eu não quero costurar muito na pontinha aqui, ó, assim, porque ele chega aqui nas pontas, né, ele pode querer abrir. Então, você procura passar mais ou menos a distância do pezinho da sua máquina, né, em todo em volta. Vai ficar mais ou menos aqui, bem no meio, assim, ó, aqui, tá bom? Chega aqui na beiradinha, vou deixar a minha agulha para baixo e vou girar o tecido e vou continuar. Já passei ele na máquina, né, dei a volta inteira, né, ó, tá vendo? Aí agora eu já preparei todos os meus guardanapos que eu vou usar. Então, ó, eu já costurei, já recortei, já passei, já fiz todos, tudo com todos eles. Então, eu tenho todos esses aqui, são 6 de cada. E eu tô fazendo assim, ó, 6 de cada, por quê? Pra ficar mais bonito. Então, você não precisa fazer 6 de cada, você pode fazer só 6 de um ou 6 do outro, né? Então, agora que você já tem todos os seus guardanapos prontos, bonitos, lindos e maravilhosos, esperando você, vai ficar esperando um pouquinho mais. Ó, que lindo, né? Então, eu vou deixar eles aqui no cantinho. E agora, eu vou preparar o porta-guardanapo. Então, como que eu vou fazer? O que eu vou precisar para o porta-guardanapo? Eu vou precisar de cola quente, das flores, lembrem-se das flores que são lindas, maravilhosas, né? Das flores de tecido, eu tô fazendo flor de tecido, você pode usar também as flores, as rosas, né? De papel. Só que assim, né? Eu acho que é melhor fazer de tecido, porque é um trabalho tão bonito, né? E você vai querer que dure bonitinho, então eu escolhi novamente 2 flores e escolhi cores que são aproximadas do meu guardanapo. Então eu vou usar para cada porta guardanapo, eu vou precisar de 2 flores. Então eu escolhi uma de cada cor. Isso daqui, gente, vai dar da criatividade de cada um, vai do jeito de cada um. Eu tô fazendo assim para ficar bem bonito, porque eu vou dar de presente esses guardanapos, esses porta-guardanapos. Então, para mim é um presente muito querido que eu quero dar para minha mãe. Vamos precisar de cola quente, né? A minha cola aqui, ó, já tá, né, ligada ali, esquentando. Você vai precisar também de argolas, de cortina para banheiro, de banheiro, sabe? Coisa barata, gente, é baratíssimo isso aqui. Você vai lá, compra, vem, sei lá, você paga acho que centavos, 20 centavos em cada uma. Aqui eu compro no Walmart, eu vou no Walmart, tem um pacote que acho que, se eu não me engano, vem 10 ou 12. E você escolhe ou assim, leitosa ou a transparente. Aí depende como você quer fazer. Bom, o que você vai precisar também? Fitas da cor para fazer, para combinar com o seu conjunto. Esse daqui, na verdade, eu fiz para mim, para esse conjunto azul, eu passei a fita azul.
Mas como eu tenho outro conjunto que eu quero fazer, eu vou usar o amarelo, então eu vou usar a fita amarela e para mostrar para vocês, né? Então o que que eu fiz? Da argola, né, de plástico, é de plástico, não é nada chique não. Ela simplesmente é de plástico. Então você vai fechar ela, porque ela vem aberta, ó, assim, aí, ou não, né? Mas você vai fechar, né? Deixa bem fechadinho. E você vai usar um pedaço de fita. Isso vai depender do tamanho da sua argola. Para uma argola de... Deixa eu ver quantos em diante. Mais ou menos 5,5 centímetros, que é 2 polegadas de diâmetro. Você vai precisar de 45,5 centímetros de fita para cada argola. Vai colocar um pouquinho de cola, né? Não muita, é só para prender a ponta da fita. E aí agora a gente vai... Eu inicio sempre aonde tá onde é aberto, né? E aí agora a gente vai dar a volta. A gente não vai colocar muita cola. É só para iniciar e só para terminar. E a fita, né? Esqueci de falar. O tamanho da fita é de 1,5 centímetro, a largura da fita, né? De 15 milímetros. Aí o que você vai fazer, né? Vai colocar a cola aqui, né? Vamos colocar um pouquinho de cola aqui. Só para segurar e vai cortar o excesso. Você vai fazer esse processo em todos os porta-guardanapos que você for usar. Então é isso, gente. Agora a gente vai colar as flores com alicate. Eu vou cortar o palito, porque eu não quero, esse palito é muito grande, não me interessa. Então, ó, já tá tudo cortadinho, já coloquei as folhinhas também, que tava sem. Aí agora eu vou pegar as minhas argolas, né, que já com a fita, e vou grudar, né, vou colar com a cola quente as flores. Então, ó, vamos grudar, pôr um pouquinho de cola aqui, né, geralmente onde tá aquela abertura lá, onde a gente começou a enrolar, né. E a gente vai colocar as flores e vai montar, começar a montar. Então tem que ter paciência até a cola ficar bem firme, né? Vou colar assim porque eu achei melhor. Então vou passar a cola aqui, né? Então, gente, olha só, as minhas flores já estão todas grudadas, olha. Estão bem bonitinhas, né? O guardanapo grande, né? Vai abrir ele assim, né? A gente vai pegar ele no meio e vai puxar ele assim, né? Vai ficar assim. E vai pegar o menor, vai fazer a mesma coisa. Vai abrir, vai pegar ele no meio e vai fazer assim, né? E vai colocar em cima. E agora a gente vai pegar o porta-guardanapo, né, para enfeitar, né? E vai colocar e vai ficar assim. Olha que coisa mais linda, né? Isso tudo é porque as cores estão combinando, tem muito capricho, né? É um presente muito bonito e também para vender, né? Eu acho que se você pegar uma festa bem bonita, tal, dá para vender, né? E fica um trabalho super bonito. Para um casamento, para festa de aniversário, para batizado, fazer cores mais claras, mais delicadas. Lindo, né? Demais. Olha só. Então, gente, ó, para dar outra ideia para vocês, só para vocês terem noção de cor, eu gosto de trabalhar com bastante cor combinando, né? Então, eu tenho um outro exemplo aqui. Esse aqui é um cor-de-rosa, ó. Então, eu peguei cor-de-rosa, né? E verdinho, assim. O que eu fiz? Eu peguei um cor-de-rosinha, né? Pra fazer o menor. E fiz, ó, as flores, rosa escuro, rosa claro, né? Fiz a fita rosa e verde, né? Pra combinar.
E assim, ó, coisa mais linda, né? Que fica também. Então, eu quero fazer mais cores, cores diferentes, temas diferentes, né? Fica muito bonito, ó, que coisa linda. Então é isso. Gente, obrigada por assistir mais um episódio do Artilô. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de assinar o canal do Artilô no YouTube. E olha, gente, eu quero agradecer a todos que assinaram o canal, né? Desde o começo do meu canal. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá bom? Eu espero que vocês continuem aqui comigo, porque muitos projetos legais e interessantes virão, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.